Papo Bom está de volta. Paz, amor e saúde para todo mundo. Nosso encontro semanal aqui direto da Casa do Tom. Sempre ótimos assuntos, ótimos bate-papos, porque o mundo é de quem sabe. Quero convidar você que está nos acompanhando a entrar nas nossas redes sociais. Nós temos YouTube, temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos TikTok. Nos acompanhe, procure Papo Bom Podcast, que você vai estar sempre atualizado dos nossos bate-papos aqui. Agradecemos também, claro, as empresas que são nossas parceiras, que nos possibilitam ter esse encontro semanal. Prático Dex, madeira plástica 100% reciclável. PPA, novos tempos para um novo mundo, empresa pioneira na automatização de portões. Full Time, se é atual, é Full Time. Garça em Foco, o site de notícias mais confiável de Garça, que também publica o nosso bate-papo toda semana. Por falar em Garça em Foco, hoje o nosso convidado é do Garça em Foco, popularmente conhecido em Garça como Chiquinho do Jornal. Chiquinho, quero agradecer o seu tempo aqui, junto com a gente. E esse assunto, Chiquinho do Jornal, esse nome que o pessoal te conhece, é porque você, por muitos anos, começou a trabalhar no jornal. É isso, Chiquinho? Isso mesmo, Vanessa. Primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Eu que agradeço o seu tempo, Chiquinho. Fico lisonjeado desse convite e fiz questão de vir porque quero te parabenizar pelo programa, que está muito legal, eu tenho assistido, e isso abre oportunidade para as pessoas contarem um pouco das suas histórias, e isso é muito interessante. E falar de coisa boa, né, Chiquinho? Falar de coisa boa. Porque de tragédia todo dia tem aí, né? Que é o que o povo gosta, tragédia, né? Mas as coisas boas as pessoas gostam e valorizam, né? Sim. Ao longo do tempo eu aprendi isso também. Chiquinho do Jornal, porque por 20 anos eu fui praticamente o editor do Jornal Comarca de Garça, estive à frente do jornal. E antes era Chiquinho da rádio, né? Porque eu trabalhei também. Eu comecei em 85 na Rádio Centro-Oeste. E antes era Chiquinho da rádio. E depois ficou Chiquinho do Jornal. E você entrou na rádio também? Você entrou nessa área de notícias? Como que foi o início? Meu início na rádio, eu entrei como cobrador na rádio. Cobrador. Né? Com 15 anos de idade. Por intermédio de um amigo, Roberto Dias, que hoje trabalha na Rádio Itaipu, no sistema Itaipu aqui de Marília. E ele era locutor, nós éramos amigos de infância. Então ele entrou na rádio para ser locutor. Primeiro ele era cobrador e o sonho dele era ser locutor. Aí Sim. Ele passou a ser locutor e abriu uma vaga de cobrador na rádio. E na época trabalhar no rádio era um sonho, né? Até mesmo de cobrador, era uma coisa espetacular. Sim. Aí eu comecei fazendo cobrança, né? Cobrança, e eu fazia folga no final de semana de operador de som. Sim. Eu cobria os operadores que folgavam no final de semana, e eu comecei assim, como cobrador e folguista de operador de som. Essa experiência que você tem, Chiquinho, de 85 para cá, quase 40 anos, você percebeu uma mudança muito grande na forma de comunicação das notícias? Muito. Especialmente nos últimos anos, né, com o advento da internet, isso mudou muito, né? Antigamente, Bonassa, existia muito mais responsabilidade naquilo que se falava, né? Quando eu comecei no rádio, o rádio praticamente era o único meio de comunicação. Então, tudo que você falava no rádio... Era verdade, né? Era verdade e repercutia. Sim. Né? Não havia outros meios, não havia telefone, não havia... A televisão era muito distante. Então, o rádio fazia realmente a comunicação. Na cidade era o rádio. Na cidade era o rádio. Então, qualquer besteira, entre aspas, que você falava ali, repercutia muito. Então, tinha que ter muito cuidado naquilo que se falava. Então, a informação tinha que ser muito precisa, porque você podia acabar com famílias, com a vida da pessoa, com a moral. Com a moral das pessoas. Então, existia um cuidado muito grande em relação a isso, né? E hoje a gente percebe que não é bem assim, né? Hoje a situação piorou nesse sentido, piorou bastante. As pessoas, hoje tem muita gente que entrou com a internet, como você disse, a pessoa, vou ter um site de notícia, vou ter um blog de notícia, vou ter um podcast, qualquer coisa que seja. E a experiência da pessoa, às vezes, em notícia é zero, né? Sim. O que acontece? Você tem experiência já de quase 40 anos, quando você recebe uma notícia para publicar, por exemplo, no Garça em Foco, desde a época do jornal, com a experiência que você tem, como que você reage? Recebeu a notícia que houve um acidente em tal lugar. O que você faz? Você já vai publicando ou você vai verificar a notícia? Explica como que você faz. Eu sempre digo que
Existe o manual do jornalismo. Eu não fiz jornalismo, né? Sim. Aprendeu na prática. Eu aprendi na prática, mas sou totalmente a favor da faculdade de jornalismo. Você tem que estudar para isso, né? E hoje as pessoas, todo mundo se considera jornalista, todo mundo se vê no direito de abrir uma página no Facebook, né? E se dizer que é jornalista. E eu digo que eu criei o meu manual do bom senso. Sim. Ao longo desses anos, né? Então, eu ajo pelo bom senso. Em relação a publicar uma matéria, eu acho que tem que haver uma checagem antes, né? Nem tudo que você recebe é verdadeiro. Você tem que checar e ter o cuidado, que nem você falou. Você mexe com a reputação das pessoas, né? Você está mexendo com informação. Isso é uma coisa tão importante. E isso, eu não sei, cara. Nos últimos anos, a informação, o jornalista, ele não é que ele caiu em descrédito, mas eu não sei te explicar. As pessoas não valorizam mais esse tipo de profissional, né? Será que por essa falta de verificação da pessoa receber uma notícia e já mandar para o ar ou sim, publicar? Sim. Aí as pessoas confundem, né? Essas pessoas que fazem esse pseudo-jornalismo com o jornalista. E o jornalista não é assim, né? Ao longo dos anos, eu sempre, né, criei esse meu manual do bom senso de você receber uma informação e saber como colocar ela para o público. Tem as perguntinhas: como, quem, quando, onde e por quê. Você tem que responder essas 5, né? Essas 5 indagações para ter a notícia correta. E eu percebo uma coisa muito interessante, assim, né? Nas pessoas hoje. As pessoas querem ser as primeiras a dar informação, né? Não importa se é jornalismo ou não. Então, você está na rua, você vê um acidente. Já liga a câmera, às vezes, do celular. Você quer, né? O desejo da pessoa é ligar a câmera ou tirar foto e compartilhar aquilo, né? E eu até entendo esse desejo íntimo da pessoa de querer ser a fonte daquela informação, da repercussão. Porque eu vivi num tempo no jornal, Bonassa, entre 2000 e 2000. Eu comecei em 95 no jornal. E eu trabalhei no jornal até 2015. E houve um tempo em Garça, vamos falar especificamente aqui de Garça, que eu era o único que trazia informação. Eu comandava um jornal diário e muitas vezes acontecia algum fato, só tinha ele, acontecia algum fato, vamos falar especificamente de uma tragédia, que é que as pessoas gostam mais, né? Então, acontecia uma tragédia, eu ia lá, fotografava, no outro dia aquilo estava estampado na página do jornal. As pessoas viam aquilo e falavam: nossa, Chiquinho, foi você que fez essa matéria? Eu me sentia orgulhoso, né? Falava: não, eu que fiz, todo mundo está vendo, né? Então você sente aquela, né? Nossa, fui eu que fiz, aquela coisa, eu não sei te explicar, né? Não sei que nome, o orgulho, né? Orgulho pode ser orgulho. Orgulho, né? Mas ao mesmo tempo... Orgulho pelo lado bom, não pelo lado bom, mas você sente, né? Eu me sentia, nossa, eu que fiz. E hoje, isso era um desejo que só eu sentia na cidade, mais ninguém. Porque só existia o jornal, eu comandava o jornal. Então eu sentia essa satisfação. Hoje isso diluiu. Isso se diluiu. Qualquer pessoa pode ter essa sensação. Então quando ela tira uma foto de alguma coisa e compartilha, e alguém comenta, ela se sente, nossa, foi eu que fiz. Então, assim, eu até entendo as pessoas, porque eu sentia orgulho daquilo. Eu sentia satisfação, né? Eu me sentia, né? Falar, nossa, eu que fiz a matéria, eu que tirei a foto, né? Saía mostrando para todo mundo, tal. Nossa, foi eu que tirei, que não sei o quê. E hoje isso se popularizou, né? E isso não é bom. Porque você tem que ter bom senso, né? E ao longo do tempo, apesar de só eu fazer aquilo, eu comecei a ter bom senso em saber o que eu publicava, o que eu podia publicar, né? A foto que eu podia colocar. Então, eu tinha esse bom senso de saber observar né? E não chocar as pessoas. Você diz, por exemplo, do bom senso, né, Chiquinho? Eu já vi publicação de uma pessoa, um falecimento, digamos assim, a pessoa morreu atropelada. O cara vai e bate a foto da pessoa morta no chão e coloca e publica. Sim. E isso vai acrescentar o que na notícia? A pergunta que a gente tem que fazer: isso trouxe o que para mim? Nada. Verdade. É ou não é? Nada. Trouxe uma imagem ruim, poderia falar que teve um acidente na esquina tal, em tal lugar, houve uma vítima fatal, o cara vai e põe a foto da pessoa morta. Isso traz coisa ruim pra gente, né? Com certeza. E
As pessoas querem ver isso, né, Bonassa? Infelizmente. Infelizmente. E eu falo o seguinte, a tragédia é bonita, é linda, todo mundo quer ver. Tragédia dos outros, né? Até que não envolva alguém da tua família. Exato. A hora que cai na família... Exato. E você publica o negócio... Isso. Né? Então, hoje as pessoas me perguntam, por que você não colocou o nome da pessoa? Por que não tem a foto? Porque ao longo dos anos, no meu manual do bom senso, eu aprendi que não há necessidade disso. Do outro lado, existe uma família, né? Existe alguém que sente a dor, né? Existe alguém que comete, de repente, um crime, uma imprudência de momento, que não é um criminoso. Então, você tem que ter essa noção que você não pode crucificar a pessoa. Mesmo que seja verídico, seja verdadeiro, mesmo que né? seja verídico, né? Eu acho que o papel da imprensa não é crucificar, né? A pessoa comete uma imprudência... É informar, né, Chiquinho? Isso, a gente tem o objetivo de levar informação, né? E se a gente puder preservar a pessoa, independente dela ser vítima ou acusado, acho que é o nosso papel fazer isso, né? A gente não tá para crucificar. Existe a justiça que vai definir, então, o papel da justiça posteriormente, mas eu acho que nós não temos essa função, entendeu? Então, hoje eu preservo muito isso. As pessoas cobram no site ou no jornal, mas por que não tem a foto? Por que não tem o nome? Por que não tem o nome da pessoa? Mas é um pai de família que errou, né? É um filho que errou, existe uma mãe chorando do outro lado, então eu aprendi isso ao longo do tempo. Isso é bom senso. Isso é bom senso. Curiosidade, Chiquinho, o pessoal que está nos acompanhando deve falar, o Chiquinho tem muitos anos de experiência, em quais casos que repercutiram bastante você já trabalhou? Vamos falar em Garça. Muitos. Praticamente todos, mas o que chamou assim a atenção sua, André? Entre 85 e 2015 eu cobri todos os fatos de Garça. Todos. E tem muitas coisas que me chamaram a atenção. Normalmente o repórter, o jornalista não gosta de fatos que envolvam criança. Né? Com o tempo, Bonassa, você adquire, trabalhando nessa área, adquire uma certa frieza. Meio gelada, tem que ser, né? Não, acho que não tem que ser, mas é natural. É natural. Isso vira um trabalho. Sim. Vira um trabalho. Já aconteceu ocasiões, por exemplo, né? Já aconteceu um acidente na rodovia e eu recebi essa informação do bombeiro e a primeira pergunta que eu faço, tem vítima? Se não tiver vítima, eu não vou. Sim. Porque não é interessante para mim se não tiver vítima. Sim. Vendo da visão do jornalista. Eu tinha essa visão. Claro. Mas existe corpo no local? Tem alguma... Se não tem, eu não vou, porque o que me interessa é a imagem, né? Então você adquire essa frieza de você... E é frio mesmo, né, Chiquinho? É frio. O pessoal que deve estar acompanhando vai perguntar, tem vítima? Tem corpo no local? Fala, rapaz do céu, é um negócio meio... Mas né? É o que rende... A visualização, o comentário... Depois, lamentavelmente, é assim que os meios de comunicação funcionam. Lamentavelmente, né? Tanto que quando cai pauta, né? É bom a gente falar o pessoal que está acompanhando. Então, vamos supor, a TV vai em Garça fazer um evento de lançamento da empresa. Aí dá um acidente com um ônibus que bateu, morreu 10 pessoas, caiu a pauta, um abraço, eles vão pro acidente. Claro, eles vão para o factual, vão para aquilo que dá audiência, né? Então, que nem eu te falei, eu nunca gostei de acidente, algo que envolvia criança. Isso sempre me chocou, apesar da frieza. Então eu tenho lembranças de acidentes de trânsito. Teve um acidente muito chocante que teve entre Garça. Na época que a rodovia não era duplicada entre Garça e Bauru, aconteciam muitos acidentes gravíssimos. Todo dia, toda semana. Aquela curva da manteiga que o pessoal conhece. Curva da manteiga. Teve um acidente com um carro forte lá. Uma vez que um carro forte bateu de frente com um carro em que estava uma família inteira. Todos morreram. E tinham 2 crianças. Um bebê e acho que um garotinho de 4 anos. Isso foi chocante. E você é uma foi? Imagem, você sim, foi. É uma imagem que não sai da cabeça até hoje. É algo que, quando você chega num local de acidente e tem uma criança envolvida, é muito triste. Eu já peguei muitas situações, algumas assim. E teve um crime muito chocante também que marcou a cidade. Se eu não me engano, foi em 2001, né? Uma garotinha de 11 anos, ela desapareceu em Garça. Não sei se você estava em Garça nessa época. 2001 já estava. Ela desapareceu a caminho, ela saiu da escola e desapareceu. Foi um fato brutal, assim, absurdo, que você nem imagina que aconteceu em Garça. Mas isso aconteceu em Garça.
ela saiu da escola e desapareceu. E ela ficou, acho que uns 2 dias desaparecida, né? E ela foi encontrada próximo do estande do tiro de guerra, numa mata de eucalipto. E ela foi encontrada morta nesse local. E eu cheguei, né? Eu tinha muita amizade com os delegados, com os policiais, o pessoal estava na busca e tal. E eu fiquei sabendo que tinha encontrado o corpo dela. E eu cheguei no exato momento em que acho que só estava o delegado e o investigador no local, né? E eu cheguei e a menina estava morta. Ela estava coberta com capim, né? O pessoal tirou. E também foi um crime que me marcou muito, porque era uma criança de 11 anos. Ela tinha sido violentada. Nossa. E morta, tá? Depois a polícia descobriu o culpado, né? Que era um vizinho, praticamente, que pegou ela, deu carona, levou e assassinou. E foi um trabalho espetacular da polícia de Garça, que conseguiu desvendar esse crime através de um fio de cabelo encontrado dentro do carro do suspeito, e o cara foi condenado. Mas foi um crime muito chocante, muito chocante. Isso, eu não esqueço também a cena de ter encontrado essa menina, né? E foram 2 crimes que me marcaram, assim. Chiquinho, você, na sua experiência já, vamos mudar um pouco, você falou um negócio meio pesado, mas, por exemplo, você já acompanhou uma situação em que um jornalista, ou um pseudo-jornalista, não sei como é que a gente vai chamar, publicou uma notícia, não verificou e depois teve que se retratar? Ou mudar a conversa, fazer alguma coisa aí? Bonassa, já aconteceu comigo. Com você já aconteceu? Já aconteceu. Foi uma situação muito... você imagina, o único jornal na cidade... Eu divulguei que uma professora tinha morrido e ela não tinha falecido. Mas de Garça a pessoa? De Garça. E você não foi verificado? Foi o pior dia da minha vida, assim. Foi o pior dia. Você imagina você divulgar uma manchete de jornal. Essa professora, na época... Você estava começando, Chiquinho? Não, já era experiente, já. Já? E isso já era experiente, né? Eu já trabalhava na redação do jornal há alguns anos. Foi uma infeliz coincidência. O que aconteceu? Essa professora, uma jovem, né, acho que 33 anos de Garça, ela viajou para Santos e sofreu um acidente. Sim. Isso numa quarta-feira, né? E eu divulguei. Né, Teve um acidente. Que tinha acontecido um acidente, tal. E ela estava em estado grave na UTI. Ela ficou em estado grave na UTI. Vou dar um nome fictício para ela de Sandra. Tá. E eu fui acompanhando a situação dela, continua em estado grave, a professora, tal. Você ligava no hospital, informava? Sim, ligava para a família e tal. No final de semana, morreu uma professora Sandra em Garça. Que era o mesmo nome da acidentada? Isso. A professora Sandra faleceu no sábado e foi enterrado. E o jornal circulava no sábado e depois voltava a circular na terça-feira. Na segunda-feira, eu chego na redação. A Sandra morreu. Ligo na casa da família. Não tinha ninguém em casa. Eu não consegui falar com a mãe, que eu sempre tinha um contato com a mãe. Com os amigos e tal. Eu não consegui contato com ninguém da família. Pronto, morreu mesmo. Quem morreu? Na segunda-feira, a manchete do jornal. Morre a professora acidentada. Sandra. Eu lembro que eu cheguei na redação do jornal, né? E a menina interfonou. Falou, Chiquinho, tem um rapaz querendo falar com você aqui na frente. Eu não sabia de nada. Eu fui. Era um amigo. Um amigo seu ou dela? Da moça. Tá. Ele estava transtornado. Emputecido. Falou, como é que você faz isso? Como é que você mata a pessoa? Ela está viva, ela não morreu. Como não morreu? Morreu a professora Não é Sandra? como? Cara, ele queria me matar. Sério. O cara queria... Você não chegou a ser agredido, né? Não cheguei a ser agredido. Né? Porque, coitado, né? Ele viu também que eu... Cara, foi o pior dia da minha vida. Eu não vi a hora daquele dia acabar. Sim, sabe? E aí chegou o dono do jornal, o proprietário, veio conversar comigo. Eu expliquei, falei, olha, aconteceu. Sim, o que eu posso fazer? Tal. Mas você não verificou? Verifiquei, liguei. Liguei, eu tentei, mas era a professora Sandra que morreu pra mim. Tudo de... Você tava tão, né? Sim. Mas era outra professora com o mesmo nome. E eu cometi essa gafe, que foi a maior gafe da minha vida, assim, no jornal.
E foi o pior dia da minha vida, porque eu não vi a hora do jornal sair no dia seguinte, porque eu não tinha internet para corrigir. As pessoas tinham que esperar o jornal no outro dia para você, para corrigir informação. Para todos os efeitos, ela tinha morrido. Ela passou o dia inteiro morta. Você chegou a fazer a correção? Fiz. Eu manchetei que ela estava viva, que foi um equívoco, só que ela faleceu na quarta-feira. Ah, então você matou ela eu na terça? Eu matei ela na terça, na quarta você publicou que não tinha morrido? Isso. E na quarta ela morreu. Aí na quinta-feira eu divulguei que realmente ela tinha falecido. Foi tragédia, Chiquinho. Uma tragédia que isso marcou a minha vida. E é assim, ó, hoje eu dou risada, mas não queira passar por isso. Não. Porque foi uma situação, imagina a pessoa passar o dia inteiro morta para todo mundo. E eu não tinha como sair avisando a todo mundo que era uma mentira. Hoje é diferente. Imagina eu divulgar que você morreu e a sua família. E não morreu. Como é que fica? Chiquinho, é legal o Chiquinho falar isso aqui. Eu passei por uma situação, não foi diretamente comigo, mas na rádio, né? Eu sou radialista já desde 1984, né? Então a gente tem muito tempo. E a gente em rádio, até hoje, a pessoa faz nota de falecimento. E nota de falecimento, ela tem um tipo de uma regrinha. Você coloca lá a família tal, comunica o falecimento da pessoa tal, tantos anos de idade, por isso, né? O velório acontece de tal hora, tal. E no final, coloca-se o quê? Com pesar, comunicamos o falecimento do senhor, da senhora tal. Certo? Certo. Beleza. Nessa situação foi lá em Adamantina. A pessoa, né, radialista experiente também, né? Não foi comigo, hein, gente? Não, isso aí eu passei, deu um rolo. A pessoa leu a nota de falecimento. E no final, ao invés dela falar com pesar, ela falou com prazer. Comunicamos o falecimento da senhora tal. Beleza. Falou, e o que você falou, isso há 30 anos atrás, o rádio tinha uma repercussão muito violenta. Sim. Rapaz, o filho da senhora apareceu na rádio querendo quebrar a rádio, querendo pegar a pessoa que falou, e o pessoal segurando e falando, não, ela falou com prazer, onde já se viu, minha mãe faleceu e tal. E rapaz, você, né, é uma situação realmente complicada. E como é que você vai voltar numa situação dessa? Falou com prazer. E tinha gente que ouviu, nós fomos pegar a gravação da censura e a pessoa falou com prazer. Olha que situação. Então, mas o rádio, existe aquela coisa, o rádio você, ainda dá... O rádio você fala, passou. A pessoa ouviu, mas Sim. É diferente do jornal que está escrito. O jornal fica para sempre. Fica lá, registrado. O jornal está registrado, então você tem que ter muito cuidado. É igual a internet jornal. hoje, né? Sim, igual a internet. Mas o jornal é um documento. Quer dizer, aquilo serve de base para processos, para um monte de coisa, né? Sorte que eu não fui processado nessa ocasião, né? Eu acho que a família dela não estava aqui em Garça, acho que o pessoal não ficou sabendo, acho que só os amigos. E eu não fui processado, mas assim... Se fosse, teria, né, um... Sim. Teria todos os argumentos, né? Falar em processo, hoje em dia o pessoal usa muito, pode-se até usar a mensagem de WhatsApp, né, como prova de processo. O que você acha, Chiquinho? A pessoa tem um grupo da família, de amigos, chega lá a notícia, tal coisa aconteceu em tal lugar, a pessoa manda pra frente. Você acha que a pessoa deve fazer isso? Como que a pessoa deve reagir, especialmente quando envolve outras pessoas, né, no negócio? O que você acha? Sim. Esse é o tipo de coisa que me irrita muito, sabe? Receber notícia falsa. Você não sabe como isso me incomoda. E especialmente em grupos, né? Quando eu recebo uma notícia, eu vejo que a pessoa não teve o bom senso de ver aquilo, conferir se aquilo é verdade. E toda vez que eu recebo, eu faço questão de responder. Escuta, isso aqui é mentira. Isso não é verdade, né? Corrige. Mas é o desejo da pessoa que aquilo... Porque ela no fundo, ela compartilha aquilo porque o desejo dela é que aquilo seja verdade, na maioria das vezes também, né, Bonassa? Tem muita gente que tem alguma dúvida, mas ela faz questão de compartilhar porque, no fundo, ela deseja que aquilo seja verdade, né? Então, mas isso me incomoda muito, né? Então, quando acontece no grupo da família, por exemplo, eu sempre falo, gente, vamos conferir, né, se isso é verdade ou não. Né, se é confiável, porque as pessoas fazem muito isso na rede social também, né? Rede social. Sim. Só que, como jornalista, se eu tenho um site e você também trabalha com comunicação, se nós fizermos isso, nós somos processados. Sim. Todo mundo vem em cima de mim. Se eu faço isso no meu grupo de WhatsApp lá, as pessoas vêm se queixar, vão me processar. Só que a pessoa comum, ela acha que ela pode fazer isso. Quer dizer, e nada acontece, entendeu? Então, assim, eu acho que deveria haver
um critério maior em cima de responsabilizar essas pessoas que compartilham essas notícias da mesma forma que nós somos responsabilizados. Se eu divulgar alguma notícia equivocada, eu vou ser responsabilizado. Sim. As pessoas vão na justiça, vão no promotor, vão me processar, vão pedir indenização. Tá, e as pessoas que ficam compartilhando isso... Só porque não é jornalista? Só porque não é pode, jornalista, né? pode. E o jornalista, né? Então, isso me incomoda muito e me deixa muito irritado, assim. E na maioria das vezes, essas notícias são notícias que às vezes denigrem um terceiro, né? Sim. E isso que complica, né? Isso complica. E depois não tem como você voltar atrás, né? Depois que você faz depois que o efeito tá, né? Depois que fez o mal ou que o mal já tá feito, não tem como você contornar uma situação. E as pessoas não se importam com isso, né? Essa situação hoje de internet abre muita possibilidade das pessoas que não têm a formação, que nem você falou, de verificar a notícia, ou verificar se é verdade ou não e tal. A pessoa pega uma informação que eu publiquei, que você publicou, e replica essa informação. Você acha isso correto, Chiquinho? É o que mais tem, né? É o que mais tem. E exatamente isso que alimenta esses pseudo-jornalistas que hoje abrem páginas no Facebook, né? E se dizem jornalistas, né? Se denominam como meios de comunicação, colocam camiseta de imprensa, né? Às vezes escreve até em brasileiro, não escreve em português, né? Isso. Que é a língua mais falada e escrita no Brasil. Vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo para meus amigos próximos. Gente, infelizmente, a língua mais falada e mais escrita no Brasil é o brasileiro, não é o português. A língua portuguesa é outro assunto. A pessoa fala pra você, Chiquinho, arrodia aqui. O que é arrodia? É pra você rodear e vir até aqui. O cara fala arrodia. Sim. Arrodia é o quê? É brasileiro, não é português. É ou não é? Você vai lá pra riba? O que é riba, cara? O pessoal usa muito no Nordeste, né? Mas riba é pra cima, cara. Vamos descer lá embaixo. Descer lá embaixo é pleonasmo. Sair pra fora, entrar pra dentro, isso aí é um negócio. Então, isso é o brasileiro, né? Sim. E esse pessoal que você tá falando, na maioria das vezes, escreve em brasileiro. Isso, e o pior de tudo, Bonassa, que eles se alimentam da informação que outras pessoas criam, né? Isso me incomoda também, porque eu me denomino... Você teve o trabalho, né? Sim, eu me denomino um criador de conteúdo. Eu acho que eu sou um criador de conteúdo. Claro. Pelo menos aqui em Garça, no meu trabalho, eu acho que eu crio conteúdo. Eu tenho essa preocupação. Por conta dos anos de experiência, dos contatos que eu tenho, reputação. eu tenho a facilidade e tenho essa reputação de fazer um trabalho bem feito, então eu tenho os contatos. E isso é fácil, né, de fazer quando você tem os contatos. E a pessoa fica lá esperando você fazer. Então acontece alguma coisa, ela fica só na espreita, né? Você termina de fazer e posta, de repente já está tudo sendo compartilhado e o seu trabalho, né, tá sendo, quer dizer, roubado. E eu acho que também as pessoas que acompanham esse tipo de trabalho tinham que valorizar quem faz. Sim. Saber identificar quem faz, reconhecer quem faz, valorizar quem faz, né? Quem faz e verifica. Isso. Né? Valorizar quem respeita a informação. Valorizar quem te respeita, né? Valorizar aquela pessoa que está preocupada em levar a utilidade pública para você, porque não é só você levar a informação no momento da tragédia. Eu tenho um site de notícias, eu tenho os meus grupos, mas eu me preocupo não apenas com a matéria que vai dar like, que vai dar ibope. Eu tenho a preocupação de social, divulgar um trabalho social, divulgar uma matéria boa sobre a vida de uma pessoa, que é interessante. História da vida. Sim, divulgar uma utilidade pública, divulgar um trabalho que uma entidade faz, né? Divulgar um trabalho que um médico faz, que o hospital faz, divulgar o trabalho que uma gestão faz. Que a prefeitura não é... Muitas vezes a pessoa fala, mas você fica divulgando coisa da prefeitura, do prefeito. Não, a prefeitura é da comunidade. E mexe com o dia a dia das pessoas. Mexe com o dia a dia das pessoas. As coisas que saem de dentro da prefeitura envolvem a comunidade, envolve todo mundo. Não envolve o prefeito. O prefeito está prefeito, mas exatamente. A prefeitura envolve uma comunidade. Então você tem que dar voz à prefeitura, às coisas que envolvem a comunidade, é uma utilidade pública.
Sem dúvida. É uma utilidade pública. Divulgar um evento, uma festa que tem na cidade, mas com claro. responsabilidade, né, Com Chiquinho? responsabilidade. Isso é muito importante. Olha, realmente essa experiência que o Chiquinho nos passou aqui, eu também sou radialista, sou jornalista e estou na prefeitura atualmente, né, como secretário de comunicação, e essa verificação das notícias quando chegam pra gente, nós passamos por uma situação bem complicada durante a pandemia. O que aconteceu? Quando começou a pandemia, né, ou quando começou, infelizmente, os óbitos acontecerem, né, o primeiro óbito de Garça, as pessoas ligavam na prefeitura perguntando o nome de quem morreu, mas a gente não pode falar o nome, nós não podemos, isso é do prontuário médico da pessoa. Claro. Só se a família autorizar. Então põe as iniciais da pessoa que faleceu. Não podemos colocar, porque é prontuário médico, é segredo da pessoa. E nós tínhamos... Então coloca o endereço da casa, coloca o bairro que ela mora, mas isso vai mudar o quê na vida das pessoas, né? Nós sofremos... Olha, foi uma situação realmente muito complicada. Aí até o pessoal ligava na nossa Secretaria de Comunicação e falava assim, vocês estão sonegando informações para os munícipes. Não, a gente não está sonegando. Nós estamos falando que, infelizmente, faleceu uma pessoa, né, que tinha comorbidades ou não tinha comorbidade devido à consequência da Covid. Agora, a gente não podia passar disso, né? Eu lembro que no começo as pessoas cobravam, né, que nem você falou, o endereço da pessoa. Nós queremos saber o endereço, onde é. Mas para quê? Né, para você não ridicularizar, mas para você isolar a família, isolar as pessoas que fazem parte da família. Você imagina isso? Você divulgar o nome e o endereço da pessoa para as pessoas serem isoladas ou entra um familiar no mercado, entra um familiar da pessoa no mercado que de repente nem teve contato, fala, não, tá vendo, né? E no começo era assim, né? No começo era assim, era uma caça às bruxas, né? Exato. E assim, as pessoas, que nem eu te falei, elas pedem isso até que elas não estejam envolvidas, né? Até que elas não estejam envolvidas. Tá com ela? Sim, envolveu a família dela, é totalmente diferente. Nossa, mas por que você colocou? E você sente no seu site, quando você publica uma notícia que infelizmente é uma notícia ruim, uma tragédia, um acidente, uma morte e tal, você sente que a repercussão realmente é bem maior do que a notícia boa, Chiquinho? Sim, lamentavelmente as pessoas têm esse gosto pela tragédia, né? É triste, Bonazza, é triste. Porque realmente, assim, a audiência de uma notícia trágica é absurda. Absurdo. Eu vou citar um exemplo para você recente, né? Aqui de Garça. Nesse caso envolvendo esse garoto que faleceu perto da Vinha da FATEC, né? No acidente de moto. Um acidente de moto, sim. Recentemente foi, né? Sim. Eu fiz uma reportagem no local, né? Falando do que aconteceu, eu fiz um vídeo. Que o carro estava na contramão, né? Isso, o carro estava na contramão e tal. E ele teve, assim, 30 mil acessos, né, no vídeo. Esta semana, na segunda-feira, eu estive no mesmo local, falando com o Gilberto, que é do Departamento de Trânsito de Garça. Tenente Gilberto. Né, que ele estava falando sobre as providências que iam ser tomadas para evitar que esse tipo de tragédia acontecesse. Teve 2% dos acessos. 2%. Né? Quer dizer, então as pessoas estavam preocupadas com a tragédia, elas não podiam estar preocupadas também com o que vai ser feito ali, mas as pessoas não se importam mais. Morreu, a gente está esperando outra tragédia, não importa se não vai morrer mais gente lá. Se não for comigo... Sim, entendeu? Então as pessoas têm essa predileção pelo trágico, né? Lamentavelmente. E assim, e um dia eu tive essa predileção por divulgar. Hoje eu divulgo por... Obrigação, né? Pela obrigação, mas não é uma coisa que me agrada. Não é prazeroso isso, né? Não é prazeroso. Eu perdi o prazer, Bonazza. E eu vou até te contar, tomar seu tempo. Houve um tempo que até suicídio eu divulgava. Até suicídio no jornal, né? E vira uma onda, né, Chiquinho? Vira uma onda. Não é recomendado, né? Sim. Você divulgar pessoas suicídio. Você divulga um suicídio. Isso. E outras pessoas que estão propensas acabam criando coragem para cometer. Isso, quando ela vê que uma pessoa se matou, ela cria coragem para fazer o mesmo. E eu divulgava suicídio. Né? Não tinha essa preocupação, né? Muitas vezes até foto, né? Divulgava meio de longe, mas divulgava. Aquela coisa do prazer, né? Sim. Prazer neurótico. Hoje é um prazer neurótico. De causar. Isso. Aconteceu um fato comigo uma vez, que um rapaz ele se matou dentro de uma agência do Banco do Brasil, lá de Garça. Ele deu um tiro na cabeça. E eu divulguei no jornal. Eu divulguei o fato, não divulguei o nome, mas eu coloquei a foto. Eu consegui
Na delegacia tinha a garrafa de pinga que ele tinha tomado, ele bebeu, e a arma que ele tinha usado. Do crime. E eu coloquei Do essa suicídio, foto no no caso. jornal. Aham. Tá? Fiz a matéria e coloquei essa foto. A foto da garrafa de pinga e da arma. Da arma. Certo. Eu divulguei, isso foi numa terça-feira. Eu recebi uma ligação no jornal, a menina me passou a ligação e falou: Chiquinho, tem uma mulher no telefone e quer saber quem que fez a matéria. Eu atendi, era a mãe do rapaz. Ela falou assim, o Chiquinho, ela me conhecia. Falou: Chiquinho, você pode vir na minha casa? Eu fui. Ô, Bonassa, se essa senhora tivesse me xingado De tudo quanto é nome, né? Mas simplesmente ela me chamou na casa dela, mandou sentar, pegou o jornal, abriu o jornal na minha frente e falou assim: filho, você acabou com a minha vida. Quando eu abri o jornal hoje e vi a foto da arma que tirou a vida do meu filho, eu não sei descrever o que eu senti. Bonassa, isso mudou a minha visão de jornalismo. Né? E você não colocou foto da pessoa? Eu não coloquei foto. Imagina se eu tivesse colocado a foto. Eu coloquei a foto da arma e da garrafa. E ela conversou comigo de uma maneira tão gentil que aquilo doeu mais. Ah, sem dúvida. Aquilo doeu mais. Sem dúvida. Mais do que se ela tivesse me xingado. E depois daquele dia eu nunca mais divulguei um suicídio. Depois daquele dia eu nunca mais divulguei uma foto que pudesse provocar dor em outra pessoa. Aí eu criei a minha regra do bom senso. Por isso que eu falo para você. Eu tenho a minha regra do bom senso hoje. Então eu sei até onde eu devo ir e aonde eu devo não ir. Tá? Muitas vezes eu tenho a foto, eu tenho a manchete que vai me render audiência. Mas você não... Mas eu não vou fazer. Você procura vale se colocar no lugar da outra pessoa. Sim, Né, sim, me colocar no lugar da outra pessoa. Se fosse comigo essa situação, eu ia gostar disso? Sim. Né? Já aconteceu, né? Outra situação muito marcante comigo. Eu estava na redação do jornal quando eu recebi a ligação de que a minha irmã tinha falecido num acidente. Era 3 horas da tarde, eu estava terminando a redação, estava terminando o jornal e me ligaram que a minha irmã faleceu num acidente indo para Damantina. Isso foi em 2008. Naquele dia também eu revi os pontos, né? Eu me senti no lugar da pessoa que recebia a notícia da morte de um ente num acidente, né? E para mim era comum, né? Só divulgar. Não é assim. Não é assim que funciona. Mexe com a vida das pessoas. Né? Você mexe com a vida das pessoas. Com a história, né? Com a história. Então você tem que ter sensibilidade. Eu acho que depois disso eu comecei a ter sensibilidade. E eu acho que nem tudo vale a pena. Nem tudo vale a pena. Tá? As pessoas vão te cobrar. Porque você não fez, porque você deixou de fazer. Muitas coisas eu não coloco. Finge que não vejo. As pessoas te cobram. Mas eu acho que a sua consciência. Tem coisas que não vale a pena. É a sua consciência. Tem coisas que não vale a pena. Olha, isso você aprende ao longo do tempo. Agradeço, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, agradeço muito o seu tempo e espero que esses exemplos que você passou, experiências que você viveu, sirvam de exemplos também para as pessoas que podem estar nos assistindo e até que já trabalham com isso, ou até mesmo que queiram começar a trabalhar e levem a experiência do Chiquinho, né? Eu digo sempre assim, eu não consigo cometer todos os erros, eu tenho que aprender com o erro dos outros. Então, esses exemplos que você me passou, umas situações, eu não quero passar. Então, amanhã, se eu me deparar com uma situação dessa, já fiquei sabendo, o Chiquinho já passou, outra pessoa já passou, e eu não vou fazer isso. Eu agradeço você compartilhar histórias aí da sua experiência. Realmente foi muito legal, muito interessante, tá bom? Não, obrigado, eu que agradeço o espaço e que isso sirva de exemplo para as pessoas comuns, né, que hoje estão na rede social e muitas vezes não sabem o poder que a rede social tem. Sim. Ela pode ajudar muito, mas ela pode destruir. Então as pessoas têm que ter essa consciência, né, Bonassa? Agradeço também a parceria do Garça em Foco, aqui a nossa lembrança para você, muito obrigado. Nossa caneca, para todas as pessoas que vêm aqui, tá bom? Obrigado, falamos com o Chiquinho do Jornal de Garça, o Chiquinho que é experiente, repórter, jornalista e milita há quase 40 anos nesse ramo e trouxe muitas histórias legais pra gente aqui, tá bom? Espero que tenha também servido para você como exemplo. A gente agradece mais uma vez a sua audiência aqui conosco, agradecendo também a equipe da Casa do Tom, onde a gente grava o nosso podcast, coloca sempre no ar uma qualidade indiscutível.
Agradeço os nossos patrocinadores: Prático Dex, madeira plástica 100% reciclável; PPA, novos tempos para um novo mundo, empresa pioneira na automatização de portões; Full Time, se atual é Full Time; e Garça em Foco, o site de notícias mais confiável de Garça, que também publica o nosso Papo Bom. Paz, amor e saúde para todo mundo, uma grande semana e até a próxima oportunidade. Até mais!